Boa tarde a todos. Boa tarde, Boa tarde. Paulo. Professores Cláudio e Paulo, agora vamos voltar, né, às apresentações do período da tarde. Esse ano tem sido um pouco atípico, nossos eventos ou foram cancelados, ou adiados, ou neste caso a gente está fazendo virtualmente. Também, desde o ano passado, o GG está contando com a colaboração de universidades parceiras, com relação à apresentação de trabalhos nas reuniões. Então, junto com a UFR, a UFO, a UFRGS, a UFPE, nós temos promovido algumas reuniões, e das quais, então, hoje nós iniciaremos com os professores da UFPR. A professora Cláudia, ela é professora doutora lá na UFPR, graduada em Engenharia Civil, também pela UFPR, e tem mestrado e doutorado em Ciências Geodésicas lá da UFPR. Já o professor Paulo, ele é professor doutor, também na UFPR, graduado em Engenharia Cartográfica aqui na Unesp de Prudente, tem mestrado em Ciências Cartográficas pela Unesp e doutorado sob cotutela internacional entre a ISGT, CNAM e a Unesp. Professores Cláudia e Paulo, fiquem à vontade para apresentar o trabalho de vocês. Estamos assistindo. Muito obrigada pela apresentação. E vamos lá, professor Paulo. Professor Paulo, tem que ligar o microfone, professor Paulo. Veja se agora aparece a tela da apresentação. Está aparecendo. Uhum. Ficou em modo apresentação? Ficou, acho. Tranquilo. Bom, Veja se está passando o slide. Você vai passar o slide, é isso. Tá passando, Cláudio, o slide? Está passando, pode ficar tranquilo e podemos, acho que, começar daí, né? Bom, boa tarde a todos. Ficou para a nossa elaboração o conceito de SSR no posicionamento de INSS e sua inserção hoje no RTCM. Então, essa apresentação é montada pelo professor Paulo e por mim, para ser apresentado nesse evento do GG. Pois não, Paulo? Dentro do que nós pensamos em apresentar, a gente montou o histórico e a importância dos padrões RTCM, as versões e revisões que nós temos do RTCM SC 104. Destacamos o grupo de trabalho e os coordenadores dessa RTCM. Aí o conceito de OSR versus SSR será apresentado, bem como as vantagens do SSR. A padronização das mensagens também será exposta, bem como os avanços recentes e as considerações finais. Então, vamos iniciar aí com o histórico e importância dos padrões RTCM. Então, a RTCM vem de Radio Technical Commission for Maritime Service. Ela tem a sede principal nos Estados Unidos, né? Não tem fins lucrativos. Ela tem representantes do governo e de empresas da iniciativa privada. O objetivo dela é realmente produzir padrões, né, para serem utilizados pelos usuários, e ela só, na verdade, comercializa a cobrança de você comprar as versões da RTC. Então, ela também não monitora e não obriga ninguém a usar os seus padrões. Mas foi na década de 80 que a RTCM, então, estabeleceu um comitê chamado Comitê Especial 104, então alguns destacam como RTCM, só outros colocam RTCM SC 104. Ela tinha como objetivo o quê? Determinar como seriam enviadas correções num formato padrão de uma estação de referência para uma estação base. Então, era projetar esse formato, né, que permitisse eu transmitir que tipo de correções? As correções das pseudodistâncias, da fase da onda portadora, principalmente quando eu utilizava um sistema em tempo real. Vale lembrar que nessa década de 80, né, o posicionamento tinha um erro de 100 a 150 metros, e quando nós trabalhávamos, então, com o posicionamento em tempo real,
a qualidade passaria a ser de 10 a 15 metros, aliás, minto, no posicionamento bidimensional 10 a 15 metros, no tridimensional 20 metros, mais ou menos. Então, essa forma de eu transmitir tinha que ser no padrão RTCM. Não porque eles exigem, mas porque os receptores, então, estavam habilitados a receber os formatos RTCM. No início era só GPS, depois expandiu aí para os demais sistemas, GPS e GLONASS, e hoje a gente tem ainda os outros, Beidou, Galileu e assim por diante. Na sequência, a gente colocou uma retrospectiva aí de como foram as versões. Então, em 1985, apesar de eles terem definido isso em 1980, a RTCM, a primeira versão, a 1.0, foi liberada em 1985, mas ela ainda teve vários problemas operacionais. A versão que passou a ser usada depois, em 1980, foi a versão 2.0, onde nós conseguimos enviar, o formato que foi definido era composto de 69 mensagens, sendo que as mensagens 1 apresentavam correções diferenciais da pseudodistância e a 2 a variação dessas correções. E ainda a mensagem 3, que foi destacado aí, é os parâmetros da estação de referência. Como eu só conseguia mandar as informações do código, ou o máximo era código suavizado, então a gente estaria fazendo o tradicional posicionamento em tempo real, utilizando apenas o código e código suavizado para a constelação GPS. Em 1994, surge a versão 2.1, que todas as versões vão acrescer os itens anteriores e mais alguma coisa nova. Então, nessa versão 2.1, foi acrescentada as mensagens 18 a 21, que se refere às informações da fase da onda portadora e da pseudodistância. E as correções para fazer tanto pela fase da onda portadora ou pela pseudodistância, o RTK. Então, só em 1994 é que a gente consegue realmente trabalhar com a fase da onda portadora. Vale ressaltar que isso foi um ganho, já que ainda em 1994 nós tínhamos ainda a técnica de segurança da disponibilidade seletiva ativada e ainda tínhamos um erro no posicionamento biotridimensional da ordem de 100 a 150 metros. Vamos adiante, Paulo. Bom, a versão 2.2, ela acrescenta e passa a incorporar informações com relação ao GLONASS. Então, entram as correções diferenciais do outro sistema, não só o GPS, mas continua a trabalhar na formação de linha de base. E aí disponibilizaram ali algumas mensagens, que os senhores podem ver depois na tabela, onde eu tenho aí parâmetros que estão relacionados exatamente às correções diferenciais do GLONASS, no caso, a mensagem 31. Aí tem parâmetros da estação de referência do GLONASS, saúde dos satélites do GLONASS e assim por diante. Um interesse nessa versão 2.2 é que eles divulgam ali na mensagem 37 a diferença de tempo do sistema GNSS. Posteriormente, em 2001, sai a versão 2.3, onde eles verificaram que era importante incluir as informações do tipo da antena e as variações do centro de fase das antenas das estações de referência. Então, eles incorporam isso na nova versão 2.3. E depois a versão 3.0, que surgiu em 2004, onde ele passa a reformular um pouco essas mensagens. Aí ele cria as mensagens 101, 102 até a 103, onde o interesse era trabalhar, fazer as operações RTK, mas colocando mais alguns parâmetros auxiliares. Eu continuo a ter linha de base, trabalhando com GPS e GLONASS. Eles começam também a denominar o RTCM, ele começa também a assumir outros formatos, como vocês estão vendo ali, SC104, STD. E daqui para frente existem algumas pequenas variações. Pode ir adiante, Paulo. A RTCM 3.1, também chamada por alguns de 104.03.1, por isso que eu disse que é uma nova denominação, veio no ano de 2006, onde passa a ser incorporado as informações quando eu quero fazer um RTK em rede. Então, entra novas informações ou parâmetros de órbita para possibilitar isso. Você tem mensagens que são reservadas a proprietários para mandar suas transmissões, e aí eu passo a fazer um RTK em rede só para GPS e GLONASS. Depois, na versão 3.2, em 2013, é que eles passam a incluir outros sistemas, como o Galileu, Beidou e o QZSS.
O que vale lembrar é que, nesse caso, passa a ser RTCM 104.03.2. Na versão 3.3, que surge em 2016, entram os sistemas aumentados e as efemérides para o Beidou. Eu destaquei no final, essa aqui é 2004, mas pelo tipo da versão que eles denominaram de 10.1, o RTCM 104.10.1, que ela é anterior a 3.0. Por quê? Ela é posterior a 3.0, por quê? Porque na 3.0 eu não tinha transmissão por N-trip, e só nessa versão é que eu passo a poder fazer transmissão pela internet, então eles denominaram de 10.1. Tem havido evoluções, tem havido esses desmembramentos, até porque, como os senhores podem ver no slide seguinte, nós temos grupos de trabalho e coordenadores. Então, nós vemos que para cada etapa para cada etapa que eles desejam desenvolver, por exemplo, com a entrada do Beidou, tem o seu coordenador. Podemos ver ali no tema, nós estamos referindo hoje, o State Space, é o Dr. Gerard Bubner, da Geo++. Galileu, GLONASS, então, para todos eles eu tenho um coordenador, são diversos grupos de trabalho. E aí eles começam a incorporar certas funções, né, ou certas possibilidades de compactação dos dados, que vai ser usado em um ou outro serviço. Então, agora o professor Paulo continua com vocês, mostrando o que vem a ser esse SS, ou State Space Reference, para poder explicar. Obrigado, Cláudia. Então, vamos voltar aí, pessoal, um pouquinho nos fundamentos do posicionamento para alta acurácia, envolvendo ali, muitas vezes, aplicações de segurança. Como funciona isso hoje, tá? Basicamente, o usuário isolado, um receptor ali, ele vai ter uma acurácia métrica, quiçá decamétrica, e se ele estiver fazendo um posicionamento GPS sem nenhuma correção externa, ou padrão, né? Se ele quiser uma acurácia centimétrica, uma alta acurácia, uma das opções mais utilizadas é o posicionamento diferencial. Esse posicionamento diferencial, em tempo real, ele é chamado de RTK, e ele se utiliza aí do conceito que a gente chama na literatura de Observation State Representation, ou OSR. Esse OSR, ele vai trabalhar no domínio das observações, ou seja, o seu usuário ele vai estar eliminando os erros nas observáveis de ANSS, muitas vezes para fixar as ambiguidades, através dessa diferenciação das observações, tá? Esse conceito ele também é expandido para o posicionamento baseado em redes, o chamado NRTK, Network RTK. E como funciona isso? Você tem os erros da rede, nas estações diferentes, onde as posições são conhecidas, e eu modelo estes erros e envio para o meu usuário. Porém, é necessário que o usuário envie a posição aproximada dele para o servidor que calcula essas correções, estabelecendo aí que a gente chama de link bidirecional de comunicação. Nessa comunicação, você acaba utilizando uma banda aí, um certo consumo elevado, e além disso, sobrecarrega um pouco o servidor, no sentido que ele precisa conhecer a posição aproximada do usuário para gerar uma correção para aquela posição. Aí, com essa ideia do SSR, que está extremamente ligada ao posicionamento por ponto preciso, vem surgindo aí desde 2005, introduzido por Vubena, né? Não é à toa que está lá na comissão liderando este aspecto, né? Vem sendo introduzido e vem sendo adotado pela comunidade científica, pois oferece muitas vantagens, pela indústria também, né? Embora ainda não haja uma padronização, já existem diversos serviços baseados em satélites, baseados em uma série de aplicações para isso. Então, você tem um link monodirecional de comunicação. Por que o link é monodirecional? Porque você tem apenas o usuário recebendo as correções, ele não precisa enviar uma posição a priori para o servidor para que ele determine sua posição. Então, funciona bem para áreas isoladas, né, bem dentro das limitações do próprio método. Nós vimos mais cedo na apresentação do professor Teunissen que esse método ainda não é comparável, né, ao RTK ali, mesmo quando você envolve ali um nível mais alto de correção e fixação das ambiguidades, a gente ainda está muito longe disso. Talvez um dia atenda, mas ainda não é o caso. Por isso, as empresas, os governos têm visto ele como uma alternativa complementar ao NRTK, para regiões onde você tem uma menor cobertura de informação, para a internet, para a comunicação, e regiões onde você não tem uma infraestrutura de uma rede GNSS bem instalada, tá?
esse potencial que ele evidencia pode atender muito bem o mercado de massa. Imagine aí uma realidade da navegação autônoma, onde cada veículo tem que enviar sua posição aproximada para um servidor. Vai dificultar muito a situação para gerar correção para todo mundo ser posicionado com acurácia. E o conceito do SSR, ele vai estritamente lá na base do GNSS, onde eu tenho as equações de observação, e você passa a ter a necessidade de conhecer muito bem cada erro sistemático afetando a observação GNSS. A gente destaca aqui para vocês as contribuições da troposfera e da ionosfera, nós já tivemos várias apresentações em que isso foi detalhado hoje, e as tendências de hardware, que ajudam na fixação das ambiguidades também, aliás, são chave nesse aspecto. Dentre as grandes vantagens do SSR, consiste o fato de que eu, conhecendo muito bem todos os erros a serem eliminados, eu sou capaz de definir uma taxa de transmissão, uma latência diferente para cada termo. Eu não vou estar enviando um pacote com todas as correções juntas ao mesmo tempo, como ocorre no OSR. No SSR, eu posso estar enviando ora a correção do relógio do satélite, ora a correção da ionosfera, pois, por exemplo, para o relógio do satélite, o meu erro ele varia a cada 10 segundos, eu tenho uma flutuação rápida, que requer uma frequência maior para aquela correção em tempo real. Porém, para a ionosfera, muitas vezes 15 minutos é suficiente. Para a troposfera, 1 hora. E isso vai facilitando muito o posicionamento, facilita muito essa comunicação, e você consegue atender também o que eles chamam de multi-escala. Por exemplo, se o usuário ele quer um posicionamento métrico, apenas ter mais segurança, muitas vezes só a correção do relógio já serve, já garante ali alguma coisa. Ele não precisa ir a fundo e usar também a correção para a ionosfera e para a troposfera. A ideia é mais ou menos essa, você também ter níveis de acurácia. E no contexto do RTCM, como a Cláudia já iniciou para nós, desde 2007 nós temos um grupo de trabalho dedicado a isso. Esse grupo de trabalho tem avançado. Em 2011 eles liberaram alguns padrões fundamentais que ajudaram muito na popularização do PVP em tempo real, com padronização para as correções de órbita, relógio, bias de código, e tudo isso ajudou bastante, né, a difundir aí o PVP em tempo real com uma boa qualidade para a solução float. Em 2013 já houve uma proposição para padronização das tendências de hardware nas medidas de fase, e depois a gente teve também aí uma padronização em termos de VTEC, ele já começa a encostar na ionosfera. Porém, isso ainda não foi padronizado, apenas proposto, e também está em preparação aí outros níveis, né? Esses níveis, eles visam que as minhas mensagens sejam independentes, que elas sejam flexíveis, que elas possam atender diversas escalas e tragam consigo todas as vantagens do SSR. A teoria é muito bacana, a gente vê aqui o que foi proposto lá, né, os 4 estágios, com diversos níveis de correção, e é bem interessante que essa alternativa multi-estágio, muitas vezes você tem o mesmo tipo de correção recebendo o mesmo erro, a mesma componente de erro GNSS, recebendo uma correção em cada um dos estágios. O exemplo da ionosfera chama muita atenção, que no segundo estágio aqui ele recebe VTEC, num modelo um pouco global, e depois você passa a ter a possibilidade de receber STEC, das estações utilizadas na geração das correções, para um usuário que muitas vezes tem um algoritmo de interpolação implementado, ou que muitas vezes possa fazer a conversão SSR para OSR no seu próprio software. E no quarto e último estágio, mais ambicioso ali, você tem um grid, né, a possibilidade de passar um grid bem denso de informação ionosférica para o usuário nem ter que se preocupar com a interpolação. Muitas vezes o grid já vai ter denso o suficiente para que ele use aquelas correções, mas esse estágio aqui ele prevê, sobretudo, uma compressão dos dados, para poder enviar isso para o usuário também, não cair no mesmo problema do OSR, de ter também uma larga banda de comunicação tomada. Nós temos aí na literatura vários trabalhos que têm sido mostrados, esse inclusive nosso, né, que a gente tem aplicado no PVP Wizard, correções ionosféricas, correções troposféricas, visando melhorar o tempo de convergência do PVP-RTK, tá? Aqui vocês observam um produto original do Wizard, que eles demonstram essa qualidade da solução, e aqui é uma validação estatística feita aí nesse sentido, de mostrar, né, o quanto melhora aí em percentis de 68% essas correções.
Acontece que a padronização do RTCM tem demorado muito, a ponto que a comunidade científica já validou bastante esses produtos, já foram extensamente explorados em vários níveis e validados, já existem serviços, o que muitas vezes dificulta também a questão da padronização, haja vista a iniciativa privada também estar na comissão RTCM, e você tem que o IGS agora esse ano, considerando tudo isso, né, que foi estabelecido lá em 2011 pela comissão ITCM, divulgou um padrão IGS-SSR, que vamos dizer assim, compatível com o RTCM. Isso é super recente, pessoal, super quente, saiu agora em 2020, né? A força-tarefa SSR do IGS publicou aí o correspondente, né, o que seria o estágio 1 e 2, do que havia sido preconizado pela comissão ITCM, e é um formato aberto, gratuito, né? Você não precisa comprar para ter acesso, e nós temos agora isso já padronizado. E já existem algumas streams no próprio IGS dentro desses padrões e que podem ser utilizadas aí pelos usuários para teste, né? O IGS, a correção IGS é mais utilizada, de fato, por nós, pesquisadores, até não vejo realmente muita concorrência nisso, mas é um passo interessante porque a gente começa a ter alguma referência em como implementar os nossos algoritmos, em que se alinhar para a transmissão de correções, tá? Resumindo aí, espero não estar passando muito tempo. Como considerações finais, a gente vê que o conceito SSR, ele proporciona benefícios reais aí para o posicionamento em diferentes escalas, né? Uma largura de banda consideravelmente reduzida. Isso vai depender também do seu serviço, de como você modela em termos temporais, suas correções, depende também da eficiência do seu algoritmo, mas ele abre todo o espaço para que você reduza ali a banda de comunicação. Também proporciona a possibilidade do serviço ter vários níveis, né, de acurácia para cobertura global, regional, local. Você pode atender uma outra vantagem que a gente não evocou tanto aqui em função do tempo. A correção SSR ela pode ser aplicada para diferentes constelações e diferentes sinais. Como você não está trabalhando no domínio das observáveis, a integração de constelações GNSS, o posicionamento multi-GNSS, que a professora Dani mencionou ainda há pouco, também fica mais fácil, também fica factível com uma leveza maior de computacional em termos de algoritmos, tá? E a conversão SSR to SSR, né, isso facilita também muito o uso de algoritmos que já estavam implementados, de soluções que já existiam. Essa vantagem, né, backward, também é muito interessante. Mas a padronização tem se mostrado um desafio maior do que a gente imaginava, eu acho que maior que todo mundo preveu aí, né, e tanto é que nós avançamos mais em termos de algoritmo do que em termos de padronização, porém o EGS deu um passo fundamental esse ano que a gente espera que ajude também a comissão do ITCM a alavancar, né, os trabalhos nesse sentido. Aqui algumas referências para quem tiver interesse no assunto e também para honrar aí os trabalhos que a gente citou e consultou. E o nosso muito obrigado, pessoal, da parte do LAGE na UFPR, da parte do Grupo de Estudos em Geodésia Espacial, que a gente também faz parte, né, da Unesp, aí, que está encabeçando toda essa organização, e do NCT, o INCT GNSS NAVAIR, que também, de certa forma, faz parte aí da nossa parceria, ajuda nesses estudos e tem contribuído muito com os nossos avanços, tá bom? Muito obrigado. Ok, muito obrigado, professora Spawn, Cláudia, excelente apresentação. Aqui tem uma pergunta, GNSS Floral. SSR para ionosfera, pode discutir, tipo a IONEX ou STEC? SSR para a ionosfera, pode discutir. De certa forma, se você está tratando o erro da ionosfera separado das observações, você está gerando o SSR. Só que o IONEX ali é para pós-processado, a gente está falando de algo tempo real, né? O IONEX é um formato para pós-processamento, a gente está pensando em aplicações em tempo real e na padronização deste formato para o posicionamento em tempo real. Entendi. Seria mais ou menos essa a ideia, mas é o que tem sido bastante discutido, porque a ionosfera é o que, de fato, pode melhorar muito o posicionamento em tempo real, nós brasileiros que o digam, né, porque a gente sofre muito com ela aqui, enfim. Sim.
Mais alguém tem alguma pergunta, comentário com relação à apresentação dos professores? Pode nos encaminhar pelo chat. É um tema bem cartesiano, né? A gente tem aí a necessidade de formatação para padrão, para padrões do posicionamento em tempo real. Então, de fato, é uma coisa que as pessoas nem têm usado tanto ainda por não estar disponíveis padrões, não ter tantas streams, né? Mas nós precisamos alavancar isso no Brasil. A gente precisa evoluir. Com certeza. Tornar mais próximo dos usuários, né? Sim. E também vale lembrar que o excesso de informações que a gente mandar também vai requerer que você tenha mais bits por segundo para transmitir, né? Então, na medida que eu trabalhar com informações com fase da onda portadora e todas as correções de estado que eu tenha, então eu vou precisar transmitir muito mais, talvez 0,1 bits por segundo por satélite, então eu teria que ter uma forma de transmissão muito mais eficiente do que aquela que uso só com o código, né? Sim. Sim. O GNSS for All novamente. Paulo, e o bias? Paulo e o bias, essa é do professor Galera. O bias é um problema, porque já foi evocado, inclusive na apresentação do professor Teonissen hoje, né, a estimativa do bias absoluto aí para corrigir o atraso ionosférico. O bias vai ter os próprios padrões dele para transmissão, até porque ele é utilizado para fixar as ambiguidades, mas aí a gente cai no bias do receptor do usuário, e esse, de fato, o servidor nunca vai ter acesso. Então, existem algoritmos, tentativas de fazer um PVV mais baseado em simples diferença entre satélites. A gente cai bem na parte de matemática, na tentativa de eliminar esse parâmetro sem ter uma correção externa. Enfim, e para a geração do modelo também é um problema, você precisa estimar o bias na rede, né? A tendência de hardware do receptor, que tem tantos nomes na literatura, né, DCB, DPB, fica difícil até para nós que trabalhamos com isso, a gente imagina para quem não está íntimo do assunto. Sim. Mas nessa nova versão da RTCM aí para transmissão, do SSR, quer dizer, dentro das últimas, né, existem algumas agências já prevendo espaço para transmitir o bias para cada sinal, né? Então, eu teria que ter o bias de cada sinal, de cada satélite, para poder aplicar. A dificuldade mais é a questão da geração, né? Bem lembrado. Sim. O bias não tem como ser uma coisa muito multi-GNSS, porque ele é dado do hardware do instrumento. Isso. Temos outra pergunta também, o Leonardo. É válido fazer uma analogia entre Hynex e padrão IGS, principalmente pensando em interoperabilidade? Principalmente pensando em Sim, é mais ou menos isso, viu? Os padrões, eles visam isso, professor Leonardo, trazer interoperabilidade. Então, o IGS está fazendo mais ou menos nesse sentido agora, dando um passo na direção do tempo real, né? E trazendo consigo esse formato. Mas eles deixam bem claro que o que eles têm feito é compatível com o que o comitê RTCM fez, né? E eles, inclusive, agradecem, porque eles usam literalmente os mesmos estágios preconizados pelo RTCM na divulgação do novo padrão deles. Foi agora em outubro de 2020, pessoal. Olha, enfim, eu não descobri tem muito tempo também. Sim. Porque acho que vale lembrar aí também, o Paulo comentou rapidamente, mas o que a gente percebe é que, como existem muitas agências privadas, né? Então, tem havido um desenvolvimento, mas não o esperado, né, pela comunidade. Então, aí eles decidiram realmente, foi bem interessante esse passo aí do IGS que o Paulo apresentou, né? Necessário também, né? Exato. Vamos dizer assim, é um passo para a gente acelerar, pelo menos o desenvolvimento da ciência nesse sentido, né? Não se limitar a pesquisar algoritmo que talvez não venha a ser utilizado depois lá no final, fazer o ciclo com os usuários de uma forma mais concreta. Sim. Tudo bem, então. Acho que as perguntas se encerraram. Muito obrigado, professores Paulo e Cláudia. Obrigado, Vitor. Desculpa aí. Eu que agradeço a participação e o convite, né, para estar aí no GG. Um abraço. Nós agradecemos. Foi uma parceria de sucesso. Vamos continuar, né? Estamos firmes para continuar aí. Com certeza. Um abraço, então, a todos. Abraço.